Olá meninas, a paz de Jesus. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os nossos medos, né? Os medos que toda mulher tem, que toda mulher vive, principalmente na hora de gestar, na hora de parir. Primeiro a gente tem medo de engravidar, né? Medo se vai engravidar, se não vai. Tem mulheres que demoram mais tempo para engravidar, né? E tem outras que não, que vai super rápido, né? Quantas levam um susto quando estão grávidas. Posso partilhar que meu primeiro filho, né, a Clara, ela tem 6 anos. Eu demorei 2 anos para engravidar. Já a Ana Beatriz eu não tava esperando, assim. Ela veio por graça de Deus, na hora que Deus quis mesmo, porque não foi nada planejado, né? Esperado, assim como foi a Clara, que foi a primeira filha. Tenho 3 filhos e o Davi também não. O Davi foi. Eu esperava, eu queria ter mais um filho depois da Clara, né? Eu e o Ricardo, meu marido, nós queríamos ter mais um filho, mas eu não esperava que fosse ser tão rápido. E Deus nos deu essa graça, né? Então a gente tem medo de engravidar. Depois que a gente engravida, é medo de perder o bebê, medo de ter sangramento, descolamento de placenta, né? Depois a gente tem medo do desenvolvimento do bebê, medo se ele tá desenvolvendo bem, se tá crescendo tudo certinho, os nossos medos. E aí vai continuando. E aí a gente tem medo se o bebê vai ter alguma deficiência, até que a gente chega na hora do medo. Eu acredito que para muitas mulheres o maior medo, que é o parto. Que tipo de parto escolher, como vai ser, o medo da dor, né? Porque todo mundo aterroriza tanto e fala da dor do parto. E aí eu queria voltar com vocês lá na nossa criação. Deus nos criou e Deus criou tudo perfeito. Tudo que Deus criou foi bom, não é assim que a gente vê lá. E se Deus nos criou, permitiu que a gente tivesse um filho. Deus permitiu que a gente gerasse, né, desenvolvesse. Pensa, a gente não faz nada. A gente come, a gente se alimenta bem, a gente tem algumas restrições, né, que toda mulher grávida tem, mas o bebê ele vai se desenvolvendo sem que a gente tenha que tomar nada, né, uma fórmula mágica. Não, a gente tem que ter uma vida saudável e o bebê se desenvolve. E aí a gente fica com medo do parto, né? Porque o parto vai doer. Porque o parto pode ser que não seja bom, né? Não quero sentir dor. Por que a gente tem todos esses medos na hora do parto? Porque tudo isso é cultural, tudo isso foi imposto para nós, imposto para as nossas mães, para as nossas avós. E aí eu te convido a perguntar lá para sua avó, para sua bisavó, se tiver, como que era antes? Antes não era assim, né? E aí como a gente foi desenvolvendo e a gente foi vendo que nos impuseram um parto que precisa de ser feito na maternidade, muitas vezes uma cesárea desnecessária, e a gente acredita e a gente aceita que tem que ser assim. Muitas cesáreas elas não são necessárias, porque o parto ele é fisiológico. Assim como nascer, como o desenvolvimento do bebê, tudo isso é fisiológico. Por que chega no fim, né, na hora do neném nascer, a gente quer que tenha uma intervenção, né? A gente quer que tenha uma cirurgia. Muitas vezes ela é necessária e ela é permitida, né? Porque quantas cesáreas que salvam as vidas, mas quantas cesáreas que não são necessárias, né? Outra hora eu partilho com vocês como foram meus partos, e foram cesáreas desnecessárias, né? Que não precisavam de ter acontecido, mas por tanta falta de informação, por tanto medo, né? E aí a gente precisa de voltar lá na nossa essência. Deus nos fez perfeitos. E é assim que Deus faz o parto. Todo bebê sabe nascer e toda mãe sabe parir. Então nós fomos capazes, né? Nós somos capazes de gerar uma vida
somos capazes também de deixar com que o bebê nasça, né? E deixar o nosso corpo, nosso fisiológico fazer todo o processo. E isso muitas vezes não acontece, né? Porque cada mulher, ela tem o seu tempo, ela tem o seu tempo de trabalho de parto, de fase ativa, de fase latente. Com o tempo a gente vai conversar sobre isso. Mas muitas vezes não tem paciência, né? Nós não temos paciência conosco mesmo e os médicos também não têm, né? Tudo tem que ser tudo muito rápido, né? E é aí onde acontecem as cesáreas desnecessárias, os partos com violência obstétrica. Quantas mães, ou até nós mesmos, vocês podem partilhar comigo, quantas vezes vocês precisaram de receber ocitocina, de ter um parto induzido, e é muito doloroso. E as nossas mães, as nossas gerações passadas, elas têm muito medo do parto por conta disso, por conta de todas as violências obstétricas que aconteceram no passado, né? E aí elas lembram do parto como uma coisa ruim, como uma coisa que não foi boa, né? E a cesárea, você vai lá, toma uma anestesia, o médico, você não sente o corte, você não sente nada, só que depois você tem todo o pós-operatório pela frente. Mas muitas mulheres preferem passar por isso porque lembram dos traumas das suas gerações. E não é assim. O parto, ele é um momento em que Deus nos dá a graça de ver o bebê nascer, né? Nós não temos que ficar fazendo muita coisa, e é uma dor que passa, é uma dor que acontece, que é normal, que precisa acontecer, mas ela passa. Assim, eu fico pensando também, assim como Jesus precisou de ter todas as suas dores, de viver toda a dor da flagelação, da agonia no Horto das Oliveiras, toda a dor que ele teve foi necessária para que ele nos salvasse, para que acontecesse a ressurreição e nos salvar. E nós também, quando uma mulher está em trabalho de parto, é como se ela estivesse também no Calvário, vivendo as dores e oferecendo as dores. É o momento de oferecer todas essas dores. E depois vem o nascimento, depois vem a alegria. Então, assim, o nosso medo, ele precisa de ser aniquilado. E quais são os passos para que esse medo não aconteça? Primeira coisa é lembrar que Deus nos dá a graça de gerar, a graça de parir. É bênção de Deus, é graça de Deus. E se Deus nos deu a graça de termos filhos, Deus nos vai dar a graça de parirmos e vai estar presente conosco. Então a nossa confiança em Deus é a primeira coisa que precisamos de lembrar. A primeira coisa que você precisa de lembrar quando você lembrar do seu parto. Outra coisa que a gente precisa de saber, o medo de tudo aquilo que vai acontecer, você vai sanar esse medo pela graça de Deus, de saber que Deus está com você, que Nossa Senhora está intercedendo. Então a oração é presente, ela precisa de estar presente neste momento do parto, ter momentos de oração e também ter momentos de sabedoria. Sabedoria que eu falo assim, de saber tudo o que está acontecendo com você, de ter o conhecimento, de estudar mesmo, de estudar em tudo que vai acontecer no seu corpo, de saber qual é o momento certo, o que você está mudando de fase, de saber quais são os sintomas que o neném está descendo, está chegando no canal de parto. E tudo isso é o conhecimento, é a educação perinatal. Então, toda a educação feita antes, ela vai servir para esse momento também. Depois de ter o bebê, né? Eu sempre falo assim que o puerpério é uma fase tão difícil que é por Deus mesmo que a gente passa, né? Porque a gente sofre várias alterações de hormônio, tem uma criança, uma vida pra gente cuidar e principalmente as mães que não tiveram bebês ainda, é a primeira vida, né? Então, é a primeira vez que vai cuidar de um bebê, muitas vezes, e isso é tudo graça de Deus. Mas quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe tudo que vai acontecer conosco,
a gente passa por tudo isso com muito mais segurança, tranquilidade, e a gente confia mais, não só em Deus, como em nós também, de saber que nós podemos, porque Deus permite, porque Deus nos dá graça e que o nosso corpo vai fazer tudo aquilo conforme Deus criou. Tá certo? Partilha comigo, deixa seus comentários se você gostou desse vídeo, o que mais você gostaria de saber, como foi, se você já é mãe de 2, de 3, de 4, como que foram os seus partos. E até a próxima.